Fala pessoal, tudo bom com vocês? Professor Railton Carvalho na área. Vamos voltar ao nosso estudo do anexo 1 da NR15, anexo 1 e 2. Estamos falando sobre ruído ocupacional. Só relembrando alguns temas que a gente já abordou nos blocos anteriores, com relação ao ruído especificamente, a gente observou que para estudar o ruído ocupacional, eu tenho que saber da NR15, anexo 1 e 2, eu tenho que saber da NH01, eu tenho que saber da Lei 3.048 e a IN 27 do INSS. Outras legislações que tratam disso, né? Algumas da ISO, a CGIH. Então, assim, é muita coisa que eu preciso saber para trabalhar um tema específico, que é o ruído ocupacional. E se eu for trabalhar o ruído ambiental, aí eu tenho que lembrar das NBRs 10.000, 10151 e 10152. Elas que irão tratar exatamente sobre o ruído ambiental, beleza? Então, pessoal, só lembrando, né? Não confundam ruído ocupacional e ruído ambiental. Muita gente confunde isso e é normal, professor, normal confundir, tá? Mas a partir de hoje, depois desse bizu do professor aqui, depois ele ter repetido 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes, 40 vezes a mesma coisa, se você errar na sua prova, aí, né, vou ter que brigar contigo, cara, porque o tanto de bizu que o professor tá pagando para vocês, não é possível, não pode errar não, tá? E galera, o pessoal erra mesmo, são essas coisas simples, tá? Então, às vezes, você fica tão fissurado ali no que é difícil, não sei o quê, cai na prova, às vezes, uma coisa tão simples como essa, que você, às vezes, por desatenção... E eu vou falar um negócio para vocês. Às vezes, você tá tão bem preparado que você não acredita naquilo, ou então você acha, às vezes, até óbvio, e por desatenção acaba errando. Porque realmente, eu conheço vários amigos que são, cara, muito experientes, ótimos profissionais, que eu já vi errando questões assim em provas, não necessariamente provas de concurso, mas provas de seleção de entrevistas, né? Então, professor, você está estudando aqui hoje, fazendo esse curso de segurança do trabalho aqui no Gran Curso, fazendo uma revisão de todas essas normas e tudo mais, não vai servir só para você fazer o concurso, não. Por enquanto que você está saindo um concurso, professor, eu quero o concurso de auditor fiscal do trabalho. Estou estudando aqui, sei que vai cair em segurança do trabalho, então estou dando uma revisada aqui com o senhor, mas por enquanto que não sai esse concurso, eu estou entregando os currículos aqui para mim não ficar parado. A maioria das seleções tem hoje o quê? Provinha. Então isso aqui já vai servir para você fazer a sua prova. Então, assim, não necessariamente só vai ser utilizado esse conhecimento aqui no concurso. Fora que aqui, pessoal, nessas nossas aulas, principalmente agora na aula principalmente nessas aulas aqui da NR15, que é um assunto que demanda muito do profissional de segurança do trabalho. Vocês podem tirar um extra, fazer laudo de insalubridade e tudo mais. Enfim, então a gente falou sobre a diferença do ruído ocupacional, do ruído ambiental, falamos sobre quais são os parâmetros de avaliação, aprendemos a calcular a dose, vimos que vimos a definição do som, do ruído, o que o ruído não que o decibel não é uma unidade, é uma escala logarítmica, tudo isso a gente já falou nos blocos anteriores, então vamos dar continuidade. Lembrando que quando eu tenho um nível de pressão sonora a 79 decibéis, eu utilizo ele no cálculo da minha dose? Sim ou não? Não, né, pessoal? Não utilizo. Por quê? Porque eu só utilizo valores superiores a 80 decibéis, tá? Vamos lá. Voltando ao exercício 3... era aquele exercício que a gente tinha feito, né? Aqui onde tinha exposição a 79 decibéis. A única coisa que ele vai falar aqui agora é o que eu fiz aqui para vocês, que é o quê? Informar que não pode utilizar o quê? Valores inferiores a 79 decibéis, eu não posso utilizar. Então, 10 minutos a 95 decibéis... 10 minutos a 88 decibéis. Então, coloco dose 10 minutos. Lembrando, se
tempo de exposição, e o T é o tempo permissível, né? Tempo permissível. Então, a 10 minutos o cara é exposto a 95 decibéis. 95 decibéis ele pode ficar exposto quanto? 120 minutos. Por quê? Como é que eu sei disso? Esses aqui vocês têm que decorar. É fácil, pessoal, é fácil. Esses aqui vocês têm que decorar, porque lá na hora da prova, não é 95 horas não, lá na hora da prova, se você vê algo até, eu não sei quanto que é 86, mas você sabe entre 85 e 90, então você consegue até imaginar, dar um chute mais preciso. Então, 85 decibéis, 8 horas. 90 decibéis, 4 horas. Lembrem, 8, 5, 90. Pulou 5, caiu para o meio. 95 dB, 2 horas. 100 dB. Ficou feio esse meu bem, né? 1 hora. 105 dB. 30 minutos. 110 dB. 15 minutos. 115. Que vai ser esses 7 minutos, né? Beleza? Então, isso aqui vocês têm que decorar, tá? Esses aqui você tem que decorar. Essa tabela aqui, anotem aí. Pausa um vídeo e pega uma folha de caderno e anota uma. Aí pega outra folha e anota outra, ou anota no verso e repete aí umas 3 vezes, 3, 4 vezes, até vocês decorarem isso aí, até não ter dúvida. Por quê? Porque isso aí, pessoal, se você às vezes cai na questão valor aqui, entre esse, fica até mais fácil para você chutar, você lembrando disso, entendeu? Você conseguindo saber isso, fica até mais fácil de você chutar. Então tem que ter cuidado com relação a isso, beleza? Agora a gente vai entrar, pessoal, vem aqui comigo. Agora a gente vai entrar em um item que é importante, que é a dose projetada. A gente aprendeu a calcular a dose, certo? Aprendemos a calcular uma dose em um ambiente ideal. Só que na maioria das vezes, você não vai conseguir fazer a avaliação durante as 8 horas do trabalhador, por exemplo. Por quê? Por vários motivos. Às vezes você precisa fazer várias funções em um determinado espaço de tempo menor. E também, por quê? Porque se eu sei que o cara trabalha nessa posição aqui, às 8 horas, ele vai só fazer o descanso dele aqui, sentou aqui na cadeira, fez o descanso, ou então saiu, foi no banheiro, almoçou, mas ele trabalha aqui. Não é durante as 8 horas a exposição de risco é a mesma? Teria necessidade de eu deixar meu equipamento às 8 horas? Se vai ser a mesma exposição, não precisa. Aí o que eu posso fazer? Eu posso fazer a avaliação de 1 hora, avaliação de 2 horas e projetar para as 8 horas. Então, a gente vai aprender agora 2 métodos de projeção de doses, tá? Aprendemos a calcular a dose, então a gente tem que calcular essa dose, mas vamos aprender como projetar. Isso é bom para você aí que vai fazer o laudo e você ia ficar, por exemplo, você é um perito, foi perito nomeado aí pelo juiz, você vai ficar 8 horas lá com o equipamento, esperando o funcionário trabalhar durante as 8 horas e tal. Não, se você identificar que o cara ficou exposto à mesma função, você faz de 1 hora, projeta ali, beleza, fechou seu laudo, tá utilizando um método que pode ser feito Brasil, certinho, beleza? Vamos aqui comigo na tela. Então, na imagem... ficou imaginei. Não, tá certo. Imaginem a seguinte situação. Olha aí, eu tô ficando até doido aqui, né? Imaginem a situação. Imaginem a seguinte situação. Um profissional realiza uma amostragem de 1 hora e encontra os seguintes resultados.
20 minutos esse trabalhador ficou exposto a 85 decibéis. Então, ó, 20 dividido. Vamos lá, dose. Dose não é C sobre T? Vou colocar nem aqui, eu vou colocar dose. Não é C sobre T, sendo que C é o tempo de exposição e aqui é o tempo permissível, não é? Então, o tempo de exposição e o tempo permissível. Beleza. Então, ó, dose C, 20 minutos aqui, é o quê? Não é o tempo que ele ficou exposto? Então, ó, 20. T, não é o tempo permissível? A 85 decibéis, ó, lembra? Ó, 8 horas, 85. 4 horas, 90. Professor, mas o senhor está repetindo isso toda hora, eu acho que eu já gravei. Todo mundo já gravou, todo mundo já sabe. Duvido que todo mundo já sabe. Eu faço essa mesma coisa nas minhas aulas presenciais. Daqui 5 minutos eu pergunto, ninguém lembra. Até o 100 tá bom. Ninguém lembra. Não, ninguém não, minto. A maioria lembra, mas sempre tem um ou outro que não lembra. Tá? 20 minutos a 85. 85 pode ficar 8 horas. Em minutos dá quanto? 480. Não é isso? Beleza. Mais 30 minutos. 30 minutos não é o tempo de exposição? Beleza. Então, ó, 30 minutos. 30 minutos. Beleza, 30 minutos, 95 decibéis. 95 decibéis não são 2 horas? 1 hora equivale a quantos minutos? 60. Então, 2 horas equivale a quantos minutos? 120, tá? 120 minutos. Beleza? Então, mais 10 minutos dividido pelo tempo de exposição a 100 decibéis. Que é quanto? 100 decibéis. 1 hora, 60 minutos. Tá? Beleza? Então, agora a gente faz o cálculo da dose. Cálculo da dose. Então, ó, 20 dividido por 480 vai dar 0,4. 0,04. Mais 30 dividido por 120 dá 0,25. Mais 10 dividido por 60, que vai dar aí 0,17, tá? E a dose, nesse caso, vai dar 0,17 mais 0,25 mais 0,04, que vai dar 0,46. Beleza? Então, até agora, ó. Então, até agora vão ser... Até agora vai ser... A gente achou o cálculo da dose. A dose para quanto tempo? A dose para 60 minutos. Então, eu tenho que projetar ela para quê? Para as nossas... O restante. Pro restante da carga horária. Então, ó, deu dose sem projeção, 0,46. Agora vamos projetar dose com projeção. Dose com projeção. Primeiro passo. Somar o tempo de avaliação. Então, deu 60 minutos. 20 mais 30 mais 10. Aqui, ó. 20 mais 30 mais 10. Então, somei 20 minutos, 30 minutos e 10 minutos, que deu um total de exposição de 60 minutos. Segundo passo, dividir o tempo total pelo tempo de avaliação. Tempo total, 480 minutos, dividido por 60, que é o fator de correção, dividido por 60, que deu 8, que é o fator de correção. Agora, o que eu faço? Eu pego aquele tempo que ele ficou exposto aqui, ó, esse aqui, e multiplico pelo quê? Pelo fator de correção. Então, ó,
8, que é o fator de correção aqui, vezes 20, dá 160, 8 vezes 30, que dá 240, e 8 vezes 10, que dá 80. E tudo deu 480. Aí eu jogo novamente aqui no cálculo, na fórmula para calcular a dose. Então, ó, no primeiro, que era 20, ele não estava exposto a 85 decibéis. Então, ó, 160 dividido por 480, que é o tempo permissível para 85 decibéis. Aqui ele não estava a 90 e aqui a 95, não era isso? Ó, não era isso? Não, no 85, 95 e 100, quer dizer, 85, 95 e 100. Beleza? Então, ó, 160 dividido por 480, porque era 85 decibéis, 240, que foi o valor aqui, ó, ele estava 30 minutos a 95, então 240, 120 é o tempo permissível de exposição para 95, e ele estava 80 minutos exposto a 60 decibéis, que é o valor permitido para quem está exposto até 100 decibéis. E aí a nossa dose o quê? Deu 3,67 ou 367%. Beleza? Então esse é o método 1 para fazer a projeção da dose. Agora vamos aprender o método 2. Beleza, pessoal? Vem aqui comigo. Então, ó, a gente aprendeu a calcular a dose para as 8 horas. Agora a gente aprendeu um método para projetar essa dose. Beleza? Vamos aprender o segundo método utilizado para fazer o quê? Para fazer essa projeção da dose. Estão conseguindo entender? Ou é muita informação? Professor, estou achando um pouco confuso. Não se preocupem, tá? Então a aula está gravada, vocês podem voltar, vocês podem assistir 1, 2, 3, 5, 10, 20 vezes, quantas vezes vocês quiserem. Beleza? Então não tem problema com relação a isso. Mandem mensagem para o professor. No meu Instagram também tem aulas sobre o cálculo da dose, de outros formatos, né, com quadro e tal, gravado numa aula de uma aula da pós-graduação que eu dei. Então, se você não estiver conseguindo entender nesse formato, corre lá, dá uma olhada. O que você não pode é ficar com essa dúvida, tá ok? Vamos comigo na tela, vamos dar continuidade e aprender como fazer o cálculo dessa dose através do método 2. O método 2. Imagine a mesma situação do método 1, né? Um profissional realiza uma amostragem de 1 hora e encontra os seguintes resultados. 20 minutos a 85 decibéis, 30 minutos a 95 decibéis, 10 minutos a 100 decibéis. Então, isso aqui é o quê? É a mesma coisa do método 1. Então, a dose, então dá 20 dividido por 480, mais 30 dividido por 240. Dividido por 240 não, dividido por 120. Mais 10 dividido por 60, que a dose tinha dado 0,46, certo? Beleza. Então, agora a gente tem que projetar para o restante. Então, eu não fiz aqui o cálculo de novo, pessoal, porque é igual o que a gente fez aqui, ó. Então, é a mesma coisa aqui, ó. Tá? Só para não repetir. A gente ganhar tempo. Beleza? Então, ó. Dose sem projeção, né? Calculamos ali agora. Dose com projeção. Tempo de avaliação foram 60 minutos, certo? Dose calculada, 0,46. Beleza? Então, no primeiro método, ó, para vocês verem o quanto que foi um pouco mais trabalhoso. Eu tive que ver o tempo de avaliação, aí eu tive que calcular o fator de correção, depois multiplico o fator de correção pelos valores, tá? E, por último, eu calculo a dose como um todo. Já no segundo método, ele é um pouco diferente. Então, eu fiz o cálculo da dose. Então, ó, 20 dividido por 480, mais 30 dividido por 120, mais 10 dividido por 60. Ah, professor, o senhor está lendo aí de novo, está ficando às vezes um pouco
repetitivo, algo nesse sentido, pessoal, vai por mim. Essa é uma das matérias que a maioria dos alunos tem mais dificuldade. Então, se eu estou repetindo, é porque é para realmente entrar bem aí na cabeça de vocês, para que vocês aprendam e não tenham dúvidas realmente na hora de fazer essa prova, tá? De responder essas questões na prova. Então, tempo de avaliação, 60 minutos. Dose calculada, 0,46. Então, a dose aqui, ó, 0,46. Eu tenho que fazer uma projeção para quanto tempo? Uma projeção para 480 horas. Não, rapaz, é 480 minutos. Não é igual isso aqui, ó, minutos. Então, ó, 60 minutos para 480. Essa aqui, ó, como é que vocês vão achar que é simples? Então, ó, se para 60 minutos deu 0,46, para 480 minutos, para 480 minutos, x. Então, x, que é igual a 480 vezes, né? Então, ó, vou colocar aqui, x, que é igual a 480 vezes 0,46 dividido por 60. 480 vezes 0,46 dá quanto? 480 vezes 0,46 dá 220,8. Dividido por 60 dá 3,68 ou 368. Professor, por que deu diferente? Aqui deu 3,68 e na outra deu 3,67. Isso aqui é simplesmente arredondamento. Então, aqui, quando você vem aqui, ó, você trabalha aqui com os valores quebrados. Então, tem muitas casas aqui depois. Se você fizer direto pela calculadora, pode dar esse erro aqui, mas é um erro que não tem problema, não. Ó, 3 casas, então, assim, ainda é aceitável. Ainda é aceitável esse erro, tá? Então, tanto 368 ou 367. Tá certo, beleza? Beleza, então, ó, observação. O nível de pressão sonora na jornada de trabalho não avaliada deverá ser semelhante ao nível de pressão sonora avaliado. Vem aqui comigo, pessoal. O que é isso que ele está querendo dizer nessa observação? Aquilo que eu já tinha falado para vocês. Então, se o trabalhador está exposto, está a mesma condição aqui durante todo o seu período de trabalho, se é a mesma condição ambiental, então você pode fazer essa avaliação da dose e projetar ela, entendeu? E projetar ela, não necessariamente vai fazer a dosimetria durante as 8 horas. Mas é isso. Tem que ser semelhante ou igual durante toda aquela jornada de trabalho, beleza? Então não pode, professor, ele trabalha de manhã aqui mexendo nessa máquina e à tarde ele trabalha no escritório, é igual? Não é igual, então você não pode. Então, professor, mas eu posso fazer a avaliação de 1 hora de manhã, já que às 4 horas de manhã ele fica exposto ao mesmo risco, projetar para 4 horas e fazer a avaliação 1 hora à tarde e projetar para o restante das 4 horas, aí beleza, fechou, aí você pode, entendeu? Então, assim, se você fizer uma avaliação e for projetar ela para as 8 horas, durante as 8 horas tem que ser semelhante. Agora, se de manhã é de um jeito, à tarde é do outro, aí eu posso fazer 1 hora de manhã e projetar para as 4 horas, e depois 1 hora à tarde e projetar para o restante das 4 horas. Aí eu posso. Conseguiram entender? Conseguiram entender como é simples projetar a dose? Então você pode ir pelo primeiro método, que é tranquilo também, ou pelo segundo método. Eu particularmente acho o segundo método mais fácil, porque é uma regrinha de 3, é bem simples, né? A maioria das pessoas não tem dificuldade para fazer uma regra de 3, então vocês não tem problema com isso. A única observação que eu faço para vocês é com relação à metodologia. Então, se um dia vocês forem fazer um laudo, tem que ter cuidado isso, você tem que informar que você fez a avaliação tanto e projetou, tem que mostrar como é que foi feito o cálculo dessa projeção, porque o histograma de vocês não vai estar lá da avaliação das 8 horas, vai estar só de um período, então tem que mostrar tudo isso, tá?
Então, tem que ter, tem que lembrar dessas observações. Não é simplesmente pegar e ir lá projetar ou algo nesse sentido, não. E somente isso, entendeu? Tem que estar tudo fundamentado, tudo bem escrito no laudo, tudo belezinha, beleza? Então, pessoal, vou finalizar esse bloco. Nos próximos blocos, a gente já vai iniciar falando do incremento de duplicação da dose. Como é um assunto que demanda um pouco mais de tempo e é um assunto que precisa um pouco mais de atenção de vocês, eu vou deixar para a gente iniciar no próximo bloco. Espero que estejam gostando das nossas aulas. Essa disciplina em si, a NR15, ela requer um pouco mais de atenção de vocês, então talvez terá necessidade de que vocês assistam essas aulas mais de uma vez, voltem, assistem de novo, e assistam de novo, e volte mais uma vez, faça exercício, enfim. Matéria de cálculo, você só vai aprender de fato fazendo. Então, peguem as questões lá da NR15, que fala sobre dose, e vai calculando. Evitem até utilizar a calculadora, porque na hora da prova você não vai ter calculadora, né? Então, tentem fazer. São questões de divisão, de multiplicação bem simples que vocês conseguem fazer. Ah, professor, nem lembro, faz tanto tempo que eu vi isso. Pois é, mas na prova você não vai ter calculadora. Então, é bom lembrar, porque você chegar na prova, saber a fórmula, saber como fazer a fórmula e errar em uma multiplicação ou numa divisão, aí é barro, né? Aí é osso. Beleza? Então, vamos encerrar por aqui. Lembrando, pessoal, pelo meio ambiente, segurança e saúde no trabalho, venha com o professor Ailton Carvalho. Fiquem com Deus e até a próxima.